Boa noite aí a todas que nos acompanham, a todos que nos acompanham nas nossas lives semanais, refutações, sempre às segundas-feiras, 19 horas, a gente trazendo aqui alguns temas de relevância para serem debatidos por pessoas que possuem alguma coisa a contribuir na área, que são especialistas, que têm algum tipo de atuação profissional, política, naquilo que a gente vai estar discutindo, debatendo. E hoje o momento é a discussão sobre educação. É, Na pandemia, muitos estados do Brasil, muitos municípios tomou a iniciativa do ensino à distância, ou as chamadas teleaulas, ou as aulas remotas, enfim. Cada um tem a sua forma de estar buscando a educação em tempos de pandemia. E hoje nós queremos discutir aqui, o nosso debate é como fica a educação diante da pandemia. Eu convido agora para estar conosco, para dar o nosso boa noite inicial, o nosso querido, o nosso magnânimo, o nosso vitaminado, a nossa referência nesse estado de Goiás, que é o nosso querido Bruno Felipe, e já vou começar fazendo uma pergunta ao Bruno Felipe, dando boa noite a ele. Ô Bruno, o que que deu no Gustavo Mendanha? Que história é essa? Vai abrir shoppings, mas vai fechar praças, vai fechar parques, e está chamando de quarentena criativa. Até na entrevista ele anda dando aí. Boa noite, Bruno. É com você. Wesley, a coisa aqui em Aparecida tá é feia, mas é o efeito imediato de quando o poder público não cumpre com a responsabilidade de socorrer as pessoas, de ajudar as pessoas, de orientar as pessoas, e ainda fica fazendo lobby para empresário. Porque se meia dúzia de empresário vai lá pressionar, o Gustavo cede mesmo. É assim que ele é. E aí, o que o Gustavo está fazendo aqui? Inclusive, essa expressão de quarentena criativa foi até eu que cunhei, de fato, para poder chamar o que ele está fazendo. Né? O que esse cara está fazendo aqui? Todo dia ele fecha uma região da cidade. Muito simples. Você fecha aqui a região da Vila Brasília, todo mundo se desloca até o Garavelo. É pior, porque as pessoas se deslocam ainda mais. A segunda coisa, ele mandou abrir os shoppings, porque lobby, né? Lobby, lojistas fizeram lobby, o prefeito vai lá e manda abrir os shoppings. Daí as pessoas, como estão vendo que a quarentena está totalmente desmoralizada, porque o poder público não dá atenção alguma para o fato do isolamento ser necessário, né? As pessoas estão indo para os parques, estão indo para o hipódromo, que é um lugar onde você pode soltar raias, pode ter o seu lazer. As pessoas estão indo, porque se o poder público está abrindo shopping, por que nós não vamos para o hipódromo, né? Soltar a céu aberto? Beleza. Ficou chateado com esse vídeo circulando aí nas redes sociais e diz que vai fechar as praças e parques. E aí eu me pergunto, qual é a lógica do Gustavo Mendanha? Que fecha parques e praças que estão em espaço aberto e abre shopping. É para todo mundo ir para o shopping, então? Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas é uma insanidade, né? É umas É uma loucuras do insanidade. prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Quem sabe se o senhor começasse a governar a cidade? Já ajudava muito. Já era bastante eficiente, né? E aí, Bruna, hoje vamos falar sobre educação. Nossas convidadas já estão apostas, a professora Ilma já está aí no aguardo. O que que você tem para dizer para nossas duas convidadas de hoje? Um tema tão relevante para nós que é a educação pública, né? Educação no modo geral, né? Isso. Especialmente a pública. Eu acho que o grande inimigo que todo mundo está enfrentando agora não é nem a pandemia em si, mas a ignorância. Eu acho que a ignorância é o único e principal inimigo. Se a gente não fosse tão ignorante do ponto de vista das luzes mesmo, do iluminismo, da educação, do conhecimento científico, eu acho que seria bem mais fácil passar por todo esse processo. Claro, ninguém é obrigado a, né? É claro que ninguém é obrigado a ser esclarecido. O fato é que no Brasil, historicamente, há um processo de desmonte da educação que, na verdade, é um projeto das elites. A elite ela quer que o trabalhador brasileiro seja um operário dócil e pouco questionador. Isso, obviamente, tem a ver com uma educação libertadora. Agora, nós que estamos em sala de aula sabemos o quanto isso é difícil. E é por isso que esse programa de hoje ele vai tocar em pontos muito importantes e interessantes. O que é uma educação libertadora?
qual o papel dela numa sociedade como essa, e o que a gente espera, obviamente, mudar no panorama que hoje a gente encontra por aí. Vale lembrar que aqui em Goiás a gente tem o total contrário do que uma educação libertadora, uma educação emburrecedora, que serve de uma espécie de laboratório para todo tipo de experimento que os governos federais inventam, é militarismo, é não sei o quê, é novo ensino médio, tudo que se inventa em matéria de experimento educacional, aqui em Goiás os governadores logo querem colocar em prática. E educação libertadora está longe disso que a gente está vendo. Educação libertadora é aquela que mostra para todo mundo os limites. Olha, você precisa ser crítico, analisar de maneira crítica a realidade e ver os limites das ideias, das ações, dos posicionamentos políticos, né? Enfim, de tudo aquilo que chega e óbvio, né? Militarismo, a nova BNCC, tudo isso é besteira. Agora, é importante por isso. É o momento de discutir essa educação libertadora num contexto de crise. A crise é gigantesca. Ela é sanitária, política e social. E aí, o que a educação tem a ver com isso, né, Wesley? Certamente, Bruno. Boa noite aí para o pessoal que está entrando, né? O pessoal de Lusiane deu boa noite, companheirada. Boa noite, companheiros de lutas, disse a Cíntia Dias, que foi a nossa entrevistada de segunda passada. Bruno, não viu o nosso vídeo no teu canal, do programa da Cíntia com o Mauro Rubens. E olha, bombou esse programa, viu? O pessoal elogiou. Eu ainda não tive tempo de editar do jeito que eu queria, mas eu vou colocar. Cadê a vinheta? Não, mas vai sair lá no canal, daí eu divulgo. Obrigado, Brunão. Vou pedir já para a Ilma estar se preparando. Bruno vai, por enquanto, temporariamente aí se despedir de nós, daqui a pouco ele retorna, né, não, Bruno? E vamos começar o nosso bate-papo com a nossa primeira convidada. Então, a Ilma, já pode se preparando aí. Bruno, até daqui a pouco. Vamos, então, aguardar, pedir para a Ilma fazer a solicitação. A Ilma Oliveira, professora da Rede Pública Estadual de Goiás. A companheira a Ilma é professora especialista em educação. Ela é mestranda em desenvolvimento regional. Ela é ex-conselheira do Conselho Estadual de Educação. E a nossa querida Ilma também ela preside a CTB Goiás, né? Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje, professora Ailma Oliveira. Para nós aqui do Refutações, é uma honra, é uma grande satisfação poder recebê-la aqui nessa noite. Sinta-se à vontade conosco. Ela já está entrando, já está se conectando, e aí já vamos passar para as nossas considerações iniciais. Professora Ailma Oliveira. Professora Ailma, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Estamos ouvindo bem, não estamos te vendo, mas estamos ouvindo. Será que tem um probleminha aqui com a câmera? Muito bem. Começou a aparecer agora. Aí o Juarez Júnior está falando, você é minha linda, professora Ailma. Quem que está falando? Juarez Júnior. Oh, que olha, bacana. Mas é linda mesmo. Beijo, Ailma. Um prazer falar contigo, viu, Wesley? Tô com muita saudade. A gente tem que marcar, né, de se encontrar, né? Em período de pandemia, distanciamento social, né? Nós temos que dar exemplo. Exatamente isso. Inclusive, tenho falado muito com os meus alunos sobre isso. Esse momento de educação à distância não é fácil e a gente precisa cumprir as regras aqui, porque o mais importante é a vida. Ailma, vamos lá. Educação à distância. O que é educação à distância? O que é aula remota? O que são teleaulas? Enfim, o que está de fato acontecendo no estado de Goiás? Qual foi o programa implementado? Está funcionando? Tem como a gente desenvolver aquela educação libertadora de Paulo Freire, a educação libertária que acontece nos movimentos sociais todos os dias, nesse atual sistema de educação implementado por conta da pandemia? Qual é o nosso papel nisso tudo? Passo para você, minha querida Ailma. Momento complexo, momento muito difícil, não só para os goianos, para os brasileiros, mas para o mundo.
Segundo a Unesco, nós temos cerca de 1,5 bilhão de estudantes sem aulas presenciais, procurando aí fazer a educação à distância. Ou seja, nós temos uma população, um contingente de pessoas necessitando desse debate, e aí eu quero te parabenizar por ter chamado essa discussão. Professores, por mais que tenhamos buscado ter acesso às tecnologias e procurado inserir nesse novo mundo, lamentavelmente, grande número de professores, grande número de educadores não estavam preparados, foram pegos de surpresa com esse momento difícil e estão tendo que se reinventar. Nós sabemos o quanto é necessário essa apresentação da proposta para que os estudantes não fiquem sem aula, para que eles possam ter uma rotina de estudos, porque são muitos dias, muitos meses, quem sabe aí um ano perdido. Agora, eu não compreendo que tem que discutir para que serve a educação na vida do ser humano, né, Wesley? A minha compreensão, a nossa compreensão é que a educação é para humanizar as pessoas, é para que as pessoas possam ser felizes. E aí, nessa pretensão de busca por uma educação libertadora, nós sabemos que este é um momento importante para que professores, estudantes, a família, enfim, a sociedade discuta para que serve a educação, por que nós temos que lutar tanto pela valorização da educação e o que é que nós esperamos? É simplesmente despejar conteúdos, é fazer com que os alunos não percam um ritmo de disciplinas? Não. Nós sabemos que o momento ele traz aí uma perspectiva de debate sobre a vida. Nós queremos viver e nós queremos ser felizes na nossa vida. E aí, então, é a luta pela emancipação. A emancipação humana que traz aí, pela educação, uma boa perspectiva. Infelizmente, no estado de Goiás, e não é só em Goiás, o que eu tenho visto e ouvido é que os professores estão sobrecarregados, sem tempo para planejamento, sem tempo para poder se preparar e trabalhando muito, e os estudantes que estão participando das aulas virtuais também sobrecarregados e a família. Então, está tudo errado. É preciso parar e pensar o que é que nós queremos. No momento em que a vida corre sério risco, no momento em que nós estamos vendo o mundo jovens, crianças, idosos também perdendo as suas vidas, nós temos que pensar que mundo nós queremos, qual é a perspectiva de sociedade que nós estamos lutando. Eu penso que as ferramentas tecnológicas, elas são muito importantes, nós temos que saber utilizá-las, e esse é um momento em que a informação, a interação, a comunicação tem que servir para esse debate tão importante. Aí, Ilma, com alegria que algumas pessoas aqui estão fazendo alguns registros e algumas perguntas interessantes. Por exemplo, entrou, olha só que está acompanhando a sua live, Mauro Rubens, acabou de entrar, está acompanhando aí a sua live, muita gente entrando, dizendo que você é maravilhosa. O professor Lucas, que é pré-candidato a prefeito de Lusiânia, comenta assim, minha filha me disse que nem os conteúdos estão conseguindo se aprender, né? Pedagogia da exclusão. A Cíntia Dias, que é uma fã sua incondicional, ela fala assim, ó, ela fala o seguinte, a Ilma, fala um pouquinho para nós como esperar qualidade na educação. Ela deve estar se referindo aí especificamente ao Íris, por exemplo. Qualidade na educação que demite e exige notas e diplomas. Ou seja, é aquela educação
tradicional da transmissão do conhecimento, educação bancária. Não é uma educação crítica, uma educação transformadora para a emancipação, como defendia muitos teóricos da educação, a partir de Paulo Freire, Saviani, Luquezzi, enfim, muitos teóricos. E é o que está dizendo aqui a Cíntia, eu queria que você falasse um pouco. Mas antes, o professor Lucas ainda diz, é preciso pensar em educação para muito além da escola. Precisamos estipar a educação 4.0 e construirmos as redes de aprendizagem, uma educação libertadora de verdade. Aí, eu passo para você comentar aí. Muito bem. Primeiro, um grande abraço ao meu amigo Mauro Rubem. Nós sabemos da importância que é essa presença e participação dele na vida social do povo. Um grande beijo para a Cíntia e também para a Amanda, Suzane e as pessoas que estão acompanhando. Eu acho que esse debate é um debate que tem que atingir a todos. E nós precisamos, inclusive, fazer com que os governantes deste país, do nosso município, do nosso estado, saibam que nós, da educação, estamos em luta constantemente. Não é porque não estamos na escola, não é porque não estamos organizando aqui a luta nas ruas, é que nós deixamos de lutar pela educação. Pelo contrário, a educação se faz cotidianamente. E estamos em redes sociais e estamos aqui utilizando essas ferramentas, inclusive tendo uma grande oportunidade de conversar mais com os pais, de conversar com os estudantes. E é neste momento que nós precisamos, de fato, perguntar qual a educação que nós queremos. Com certeza, não é uma educação excludente. Não é a educação que faz com que Iris Rezende demita esses mais de 3 mil professores, como aconteceu aqui em Goiânia, sem se preocupar com as famílias, sem se preocupar com a vida. Se a gente parou em tempos de pandemia para defender a saúde, para defender a vida, importam a vida das pessoas, importam a vida dos nossos professores, dos nossos educadores. E, portanto, o nosso repúdio a essa atitude autoritária e descabida num momento tão grave como esse. Bom, eu tenho certeza que a frente de revolucionários, de pessoas que pensam de forma não só teórica, mas prática, numa educação emancipadora, tem se preocupado e já tem alguns artigos, Wesley, sobre este momento grave que passa o mundo. E eu estava dizendo agora há pouco, desse mais de 1 bilhão e meio de estudantes que encontram no mundo com essa dura realidade de ter que se aproximar dessas ferramentas. Eu digo se aproximar porque os países que não se prepararam, que não se adequaram, que não têm as condições adequadas, estão sofrendo muito. Eu estou dizendo por quê? Porque vários professores não têm a capacidade e as condições de ter um bom celular, de ter um bom equipamento, de ter uma boa internet para se qualificar, muito menos ainda para poder passar a formação aos seus alunos. Então, nós temos um momento difícil em que a realidade é que alguns estudantes, na família, só tem um celular. E aí é quando o pai ou a mãe chega do trabalho que esse estudante vai ver qual o recado que o professor passou para poder tentar ali responder alguns questionamentos. Então, isso é duro. Estou dizendo de uma realidade que eu vivencio no cotidiano. Acompanho 11 estudantes da educação inclusiva e alguns deles nós não conseguimos seguir um contato. Então, assim, é triste, é real e é necessário que seja pensado nas condições efetivas para que todos, porque a Constituição é muito clara, é dever do Estado e é direito de todos. Então, se é direito de todos, nós não podemos excluir ninguém. Nós precisamos trazer aqui as condições para que todos possam ter acesso a essa ferramenta. E aí, nessa perspectiva, eu penso que os professores não podem pensar no conteudismo, na sua disciplina, na sua matéria, no seu conteúdo. Nós temos que ter um projeto coletivo em que os estudantes possam ter acesso ao conhecimento, que eles sejam orientados a, inclusive, se preparar e se qualificar, mas sem essa preocupação excessiva
da quantidade. É necessário que eles tenham uma qualidade no atendimento, que eles tomem gosto pelo estudo. Nessa perspectiva, tenho orientado algumas famílias para que se preparem mais ainda com a leitura, na leitura prazerosa, para que as pessoas possam ter mais condições, inclusive de acesso à música, à poesia, aos textos que possam nos motivar. Porque se tem uma coisa legal de Paulo Freire é a pedagogia da esperança. Nós precisamos garantir a esperança do verbo esperançar, não do esperar, mas de buscar, de acreditar que amanhã será um novo dia e nós não podemos perder ninguém. Então, é preciso, inclusive, uma preocupação que eu tenho de não retornar às aulas sem as condições, inclusive, para que todos possam ter saúde e que a gente não possa ter adoecimento e perder mais vidas do que nós já perdemos. É isso, Ailma, legal. Eu vou fazer mais algumas leituras aqui importantes. Primeiro, é muita gente que está entrando. Eu não vou citar todas, mas eu quero deixar um carinho, um beijo, um abraço para todas. E vou fazer apenas a leitura daqueles que comentaram ou fizeram perguntas para a Ailma. Professor Lucas, falando com o professor da UEG, tem uma adesão de 50% da minha turma, com muita dificuldade, enquanto estamos sobrecarregados, adoecendo, frente a esta angústia, esse vazio de uma educação totalmente bancária. As pessoas entrando, dando boa noite, boa noite. Escola da Ponte é um modelo, falou o nosso amigo professor Bené, de Aparecida de Goiânia. A Karina falou, tivemos esta medida aqui em Cidade Ocidental. Ela se refere a professores demitidos também no município de Cidade Ocidental e também professores que foram demitidos em Lusiânia, porque o Lucas fala aqui, ó, em Lusiânia foram demitidos 400 professores, descartados e humilhados pela atual prefeita em exercício. A Cíntia completa, aulas online para crianças que não têm o que comer dentro de casa. O Bené, aula não ensina, prova não avalia, educação se faz por projetos de pesquisa. A Sara, que é a próxima entrevistada daqui a pouco, diz, um absurdo esse descaso de desrespeito com os professores, e a Cíntia comenta de novo, muito triste, uma realidade que qualquer mercadoria está acima das pessoas. E aí o Juarez também faz vários comentários aqui, muito bem, isso mesmo, as pessoas vão concordando. A gente vive um momento complicado, Ailma, porque a educação nunca é pilar de prioridades de nenhum governo, nenhum. Nós tivemos aí a retirada de disciplinas fundamentais do programa curricular do ensino médio, como era filosofia, sociologia, artes, enfim, disciplinas que eram fundamentais para a formação dessa emancipação que você defendeu aqui. E agora, recentemente, se discute o congelamento, né, naquela PEC 95, e um dos temas era a educação que foi congelada, e agora, novamente, os servidores públicos, como um todo, sofrem aí um novo congelamento salarial. Tinha um veto especificamente para a educação, mas o Bolsonaro voltou atrás. Ele acha que é importante congelar também de todo mundo, inclusive professor, tem que congelar salários, porque segundo Paulo Guedes, o servidor público ele é um inimigo, e ele tem que receber a granada. E aí nós temos o Iris Rezende demitindo professores, a prefeita de Lusiânia em exercício, professora Edna, demitindo professores. Nós temos o Fábio Correia, de Cidade Ocidental, demitindo professores. Nós temos o Pablo em Valparaíso, que começa a demitir os servidores da saúde e já dialoga também com a possibilidade da educação. Então, Ailma, é muito triste verificarmos que os trabalhadores da educação não possuem nenhuma valorização. E aí a minha pergunta final é a seguinte: o que tem pensado a CTB, enquanto movimento, enquanto também uma entidade sindical muito importante para o Brasil, e nesse atual cenário político, inclusive na unidade da luta trabalhadora, ela torna uma importância muito maior. Diante de tudo isso que vem sofrendo, especificamente os trabalhadores da educação, aqui citado 3 municípios, que aí nós tivemos as demissões. Pois é, veja só. Congelar salários, demitir, ameaçar, isso é tortura. Num momento tão duro, onde as pessoas estão preocupadas em salvar as vidas, em se manter em casa, inclusive com esse distanciamento social que é tão duro, que nós brasileiros, que somos tão acostumados ao afeto, ao carinho, ao abraço, às festividades, nós estamos agora no mês de junho, um mês onde a gente
celebra tantas festas nas escolas, nas ruas, nas comunidades, e a gente privado deste convívio social que conviver, lamentavelmente, com o governo federal fascista, com o governo estadual e municipal que fazem essas perversas ameaças. É muito duro, é preciso ter uma capacidade muito grande de pensar e repensar que, enquanto educadores, nós somos agentes de transformação e que nós não podemos nos deixar intimidar. Então, eu digo, é fundamental pensar coletivamente. Mesmo a gente estando distante, nós podemos nos organizar, assim como estamos fazendo aqui agora. É preciso que a gente não perca essa capacidade de unidade de ação, de traçar estratégias. Daqui a pouco nós vamos voltar para as salas de aula, daqui a pouco nós vamos voltar para as escolas, mas nós temos que voltar fortalecidos de uma irmandade que é na defesa de um projeto de nação soberana, de nação democrática, e para isso é preciso que a gente tenha essa capacidade de pensar que a educação é uma grande mobilizadora de pessoas, de seres humanos, para essa transformação que nós queremos. Nós não estamos preocupados tão somente com essa questão dos conteúdos. Nós estamos preocupados com a formação da cidadania, com a formação das pessoas, para que elas lutem pela vida com dignidade. Então, Wesley, eu penso que as centrais sindicais, o Simpro, os sindicatos, as associações precisam se unir, precisam se organizar para que a gente possa ter, de fato, aí esse instrumento. Este ano é um ano eleitoral, um ano importante para a vida do povo brasileiro, onde nós vamos decidir os rumos de quem vai administrar os nossos municípios. E é preciso que a gente esteja, claro, com a certeza e a capacidade de ter bons representantes, né? Nós precisamos, inclusive, eleger professor Wesley, eleger professores aqui em Goiânia, eleger gente que luta pelo povo e pela nação brasileira. Esse debate tem que acontecer, nós não podemos fugir dele, nós precisamos ter um Mauro Rubem na Câmara Municipal de Goiânia, nós precisamos ter capacidade de pensar num projeto estratégico para o Brasil. E aí eu tenho certeza que a professora Karina, os nossos pré-candidatos aí do PSOL são pessoas capacitadas para nos ajudar a organizar este projeto que nós precisamos. Eu sempre me coloquei à disposição para contribuir no debate e tenho certeza que a educação é essa ferramenta que possibilita a nossa capacidade de organização. Valeu aí, Ilma. O professor Cris Batista entrou e comentou: infelizmente, para nossos políticos, a educação está sempre em último lugar. Esse é o recado que a Ilma acabou de dar. A gente também tem um momento importante esse ano, que é o momento eleitoral, e lembrar o que vem acontecendo. Colocarmos pessoas que estejam engajadas na educação. Aí, Ilma, eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito especial para nós, foi maravilhosa. E eu vou passar agora para você fazer as suas considerações finais, em nome do programa Refutações, em nome do Bruno Felipe, deixar um beijo carinhoso e dizer: estamos juntos até o fim, pela defesa por uma educação laica, universal, plural, libertadora, libertária, e que valorize não apenas a educação libertadora por si só, mas principalmente ou especialmente também todos os seus profissionais da educação. Aí, eu passo para você e muito obrigado. Wesley, não poderia deixar de dizer sobre a importância da organização das mulheres. A Cíntia, minha grande referência, a Karina e tantas mulheres que nós temos maravilhosas no PSOL, na educação e no movimento social, porque nós temos a tripla jornada de trabalho e ainda agora, nesses tempos de pandemia, sofrendo aí diversos tipos de violência. Então, nós temos que lutar contra todas as formas de violência, precisamos aqui ter a capacidade de nos organizarmos e nos apoiarmos entre os camaradas e os companheiros que lutam pela emancipação humana. Nós precisamos garantir, e aí eu tenho certeza que este programa é um programa muito importante que nos ajuda e que vai fazer com que a gente possa repercutir as nossas ideias. Um mundo melhor é possível.
e cabe a cada um de nós, a cada uma, lutar por ele e fazer a nossa parte. Um beijo no seu coração, um beijo para o Bruno, um beijo para todos e todas que estão ajudando a organizar a luta. Obrigado, Ailma, obrigado. Quanto conhecimento, brilho. Obrigado por esta live, diz a Karina. Parabéns pela live, diz o professor Cris Batista. A Cíntia colocou, não tem como ficar de fora da luta. Isso. Então, muitas considerações. Agora nós vamos nos despedir aí dessa maravilhosa professora Ailma Oliveira, essa militante histórica que preside a CTB Goiás, é uma representante do movimento feminista no estado de Goiás, no Brasil, foi ex-conselheira do Conselho Estadual de Educação, é mestranda em desenvolvimento regional e é especialista em educação. Uma pessoa maravilhosa, é uma referência política, social, humana, para todos nós que a conhecemos. Eu tive esse prazer de conhecê-la pessoalmente. Nunca vou esquecer lá na praça, ela com o microfone. Professor Wesley, vem aqui falar com a gente, falar com a companheira Marta Jane, e todo mundo junto. E ali mostrou esse coração enorme que tem a Ilma, e essa formação de solidariedade socialista pela unidade na luta, ela ali sendo do PCdoB, chamando para o mesmo carro de som representantes do PSOL, do PT, do PCB, do PSTU, e todos aqueles que se colocam enquanto progressistas e que se indignam com a gente, com as injustiças sociais. Essa é a Ilma. Obrigada, Ilma. Um beijo. Beijo, tudo de bom, querido. Agora, eu já aguardar a volta do nosso querido Bruno Felipe, enquanto a nossa querida Sara Damas vai se preparando aí para participar dessa segunda parte. O Bruno já vai entrar daqui a pouco para fazer alguma consideração. Bruno está até falando, grande companheira de luta, a união é sempre importante. Professor Cris Batista, é fundamental a unidade nesse momento. Ibiapino entrou, muito bem-vindo, companheiro Zé Ibiapino, companheiro importante. Marcos também, bem-vindo, Marcos. E aí estão entrando todo mundo, muita gente, Marcos presente, muita gente entrando. A gente às vezes não consegue, pelo tempo também, pela correria, estar citando todos e todas, mas todos sejam muito bem-vindos, todas sejam muito bem-vindos a esse nosso programa. Bruno Felipe, o que você tem a dizer dessa aula que a Ilma nos deu aí? Eu tenho a dizer que é sempre muito bom e gratificante escutar pessoas que pensam assim e que se posicionam assim, porque educação não é minha luta, não. Educação é a luta de todo mundo, porque toda e qualquer transformação que nós que ela passa necessariamente pela educação. Então, é ali na sala de aula, é no professor, é na sala de aula, é no aluno, é na comunidade escolar que a nossa atenção deve estar, os nossos esforços eles devem estar centrados. E, óbvio, foram ditas muitas coisas importantes, mas a gente tem que deixar muito claro, mas muito claro mesmo, diante de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas Aparecida de Goiânia, em todas as cidades vizinhas aqui, Wesley, que não é qualquer pessoa que está para fazer as transformações que são necessárias na educação, e que não adianta, porque tem muito professor iludido, professor que acha que tem para a educação em se candidatar, e de fato é um bem para a educação que os professores ocupem a educação, mas esses professores estão ali para fazer coeficiente para eleger caiadista e bolsonarista, e o efeito é o contrário, é o total contrário do efeito que a gente almeja. Então, organização da classe trabalhadora, mas sobretudo organização do professor. Porque se vocês não se organizarem junto com quem realmente tem boa intenção para poder transformar a educação, nada muda. E é muito gratificante escutar, né? Realmente uma aula. Agradeço muito, Ailma. Obrigado, Bruno. Olha só, tem gente concordando com você aqui, exatamente, Bruno, professor Lucas, a Cíntia, professor Bruno, maravilhoso. A Cíntia puxa saco do Bruno, né? Professor Lucas, algo que precisamos deixar muito claro, fora o Weintraub, fora Bolsonaro. Legal a participação do professor Bruno, do professor Lucas. Agora aqui uma cobrança, o Marcos fez uma cobrança. Senti falta dos companheiros na manifestação de ontem. Sobre a manifestação de ontem, importante, legítima e necessária, a esquerda como um todo, inclusive o diretório municipal do pessoal de Goiânia soltou uma nota, achei bem interessante, não fez uma forma de, vamos dizer assim,
uma exigência que todos pudessem ir nas ruas. A gente teve um respeito muito grande, né, Bruno? Aquelas pessoas que estão no grupo de risco, aquelas pessoas que estão com alguém em casa, que estão no grupo de risco. Por exemplo, os meus sogros estavam aqui em casa, eu sou um desses exemplos. Então, a gente, nesse momento, nós entendemos que, de repente, retomar as ruas é necessário, tem que ser com máscara, tem que ser com distanciamento, mas é complicado, é difícil. Entretanto, a gente começou a fazer alguma coisa. E aí não dá, nesse momento, para cobrar daqueles que não puderam estar. Até porque, até o momento, quem mais cobrou o distanciamento social é a esquerda, são as pessoas que estão na esquerda, são os progressistas. E nós fizemos muitas críticas à direita do jeito que eles estavam fazendo. Então, é momento de termos cautela. O chamamento feito pelo Boulos, pelas lideranças nacionais da esquerda é interessante, temos que cumprir. Quem puder estar lá, tomando todos os cuidados da Organização Mundial de Saúde é importante, porque eles não estão nem aí. Eles estão aproveitando a pandemia para tirar direitos nossos na calada da noite. Eles estão um pouco se lixando se tem ou realmente ou não tem o coronavírus. Para eles não existem. O que é uma insanidade. São quase 40 mil mortos já. Isso é muito sério, é muito grave. 40 mil famílias que choram a perda de seus entes. Então, estou só respondendo. Vou deixar o Bruno fazer um comentário rápido em cima disso. E aí eu vou estar me despedindo do Bruno para chamar a nossa Sara Damas. Bruno. Sim, eu acho que inclusive a gente tem que parabenizar o Bolsonaro essa semana, porque ele finalmente conseguiu as duas coisas que ele queria na década de 90. Ele queria uma guerra civil e 30 mil mortos. A guerra civil está na iminência. Se esse cara não começar a pensar no que ele está fazendo e se comportar mais ou menos como um presidente, porque não precisa ser muito, porque de muito ele não tem capacidade mesmo, né? A guerra civil ele consegue fácil. Agora, os 30 mil mortos já foram. 30 mil inocentes ele já matou. E matou na hora que deixou de se comportar como insistiu em negar as coisas, na hora que insistiu que ciência não valia nada, na hora que começou a convocar aquele bando de louco para as ruas, para disseminar ainda mais, porque sim, a gente precisa ter responsabilidade. Essa responsabilidade, quem está puxando ela desde o início, somos nós, é o bloco das esquerdas, com S, são bem Exatamente. variadas, tem pontos de vista bem diferentes até entre si, mas a gente concorda numa pauta comum que é a da civilidade e do cuidado que nós temos que ter com as pessoas. E a gente não vai arrastar o pé dessa coerência hora nenhuma, porque aqui tem coerência. Aqui não é genocida. Genocida é o Bolsonaro. Mas nós vamos vencer esse cara, porque não pode vencer alguém que é desse jeito. Tem que vencer alguém que pensa diferente. E bem, no fim, prevalecerá. Wesley. Perfeito, Brunão. Me despeço temporariamente do Bruno, daqui a pouquinho ele volta aí para o final. Vamos tentar acelerar aqui um pouquinho o nosso tempo. Brunão, até daqui a pouco. Deixa eu tirar o Brunão daqui. Pronto. Agora vamos estar convidando para fazer essa parte da live, essa parte final. Nós vimos a visão de uma professora e queremos ouvir também uma visão de uma estudante universitária. Ela é estudante de pedagogia da faculdade SESB, uma faculdade privada no município de Valparaíso de Goiás. Ela é ligada, é uma defensora ferrenha dos direitos. Ela participa e é do grupo Manifesta no estado de Goiás. E ela colocou uma disposição recentemente como possível pré-candidata a prefeita pelo PSOL no município de Valparaíso de Goiás. Isso vai ser definido depois, mas ela é um dos nomes, é uma das pré-candidatas. É com muita alegria, muita satisfação. Já peço para ela já pedir aí a solicitação, que a gente recebe hoje a companheira, a nossa convidada, Sara Damas, para trazer um pouquinho também da sua visão enquanto estudante do que tem acontecido aí na educação diante da pandemia. Então, Sara, estou aguardando aqui a solicitação dela, já seja bem-vinda. Enquanto isso, eu vou lendo aqui mais alguns comentários. Vamos lá. Sara já está entrando. Deixa eu ver se eu consigo ler ao mesmo tempo. Enquanto a Sara vai entrando, vamos lá. Professora Ilma, agradecendo, muita gente cobra. Bom, saiu aqui, daqui a pouquinho eu tomo uma leitura. Está aí, está conosco, seja muito bem-vinda, nossa querida Sara Damas. Boa noite, Sara. Boa noite, professor Wesley. Boa noite a todos que estão acompanhando.
Para mim, muita alegria, satisfação em poder participar dessa live hoje com vocês. O assunto é importante, que está super em debate nesses últimos tempos, e que vale sempre a reflexão daí a pandemia. Isso, Sara. Tem muitos comentários aqui já, Sara. Vou ler alguns, porque já vai ajudar um pouquinho no nosso bate-papo aqui. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Professora Ilma, muita gente cobra as presenças, mas isso que o Wesley disse é muito importante. Muita gente não pode se expor ao vírus, primeira defesa da vida. Exatamente, Wesley, a luta é válida, mas o respeito a quem está em distanciamento social é fundamental. Lembremos dos caminhos da necropolítica, lembrou aqui o professor Lucas. Professora Ilma, obrigada. Wesley, Bruno, estamos juntos na defesa da educação libertadora. E aí, também, aqui embaixo, nós temos o comentário do Marcos. Cadê o Marcos? Que fala o seguinte: precisamos estar nas ruas. O distanciamento social Sara, parece que está caindo pouco aí a conexão. Não sei se é a minha ou é a sua. Está me ouvindo bem, Sara? Eu tô, mas estava Tá me ouvindo bem? Acho que a minha também tá travando. Ouvindo? Eu quero discutir um dos grandes problemas que vem enfrentando esse ano. Eu quero ver como é que está sendo para os estudantes, inclusive os estudantes universitários, como é que está sendo para os estudantes universitários essa nova modalidade, educação à distância, ou aulas remotas, ou teleaulas, enfim. Como é que está sendo encontrado isso? De fato, está havendo um aprendizado significativo e uma educação libertadora? Olha, então, como você falou, eu sou estudante de pedagogia pela faculdade SESB, e eu e tantos outros colegas, nós sentimos na pele a realidade dessas, que não é aula à distância, e sim uma aula remota, que foi o que foi passado para nós. Nenhuma tecnologia, de iniciar com essa fala, que nenhuma tecnologia ela pode substituir o professor dentro de uma sala de aula, ou o conhecimento absorvido pelos alunos dentro da sala de aula. É assim, o primeiro questionamento e levantamento que eu tenho para falar, que é muito complicado e é muito difícil. A gente pode ver no decorrer do tempo, na realidade do nosso país mesmo, que tem alunos que, infelizmente, não têm nem sequer o acesso a um celular e a Wi-Fi. Essa semana eu vi uma imagem no Instagram de um menino sentado num banco de praça. Essa imagem viralizou, e ele estava de frente de um açougue para pegar um Wi-Fi para ter acesso aos conteúdos de aula, porque ele não tinha internet em casa e nem os dados móveis. Então isso traz a nossa reflexão. Será que realmente é todo aluno que tem esse acesso a esses meios tecnológicos? Será que essa educação está conseguindo alcançar todos de um modo geral? E será principalmente que o conteúdo que está sendo ministrado, o conteúdo, o aprendizado, está sendo obtido com êxito? Infelizmente, a gente percebe que não. As realidades são diferentes, há uma grande diferença. Vocês mesmos podem complementar, você mesmo pode complementar, entre igualdade e equidade. No momento, nós precisamos muito de equidade, para que todos possam ter e todos possam obter algum ensino de qualidade. Tem mais algum comentário? Deixa eu ver. Tem alguns comentários aqui, sim. Mas eu queria que
eu queria que você fizesse uma fala, até enquanto manifesta, né? Juventude manifesta, qual o posicionamento da Juventude manifesta diante desse imbróglio que virou a questão do Enem, né? Se vai adiar ou não, se ia ser adiado ou não. O governo queria empurrar o Enem diante de uma situação de pandemia, de todos esses problemas, e nós sabemos que da maneira como o governo queria, é para prejudicar realmente a nossa classe de estudantes do Brasil, periféricos, pobres, excluídos socialmente, as nossas mulheres, nossas negras, enfim. Fala um pouquinho para nós o que tem feito o Manifesto, a Juventude Manifesta, qual é o posicionamento sobre o Enem e sobre também esse negócio das aulas remotas. Enfim, enquanto Juventude Manifesta. Bem lembrado sobre a questão do Enem, eu ia até mencionar, mas enquanto Juventude Manifesta, nós temos travado uma luta desde o começo da pandemia até esses dias sobre a questão do Enem. Como você falou, o governo de toda forma, de maneira autoritária e com real intenção mesmo de prejudicar os mais pobres, os menos favorecidos, queriam manter as datas do Enem intactas, como as que estavam no calendário previsto, sem levar em consideração todos os alunos, por exemplo, de periferia, que não têm o acesso a um Wi-Fi, a um bom celular, para estudar. Porque eu já fiz o Enem recentemente e eu sei como é difícil a gente estar estudando em casa e sem também um apoio de um professor presencialmente. Na época que eu fiz o Enem, era aulas dentro da escola, tinha os cursinhos preparatórios presenciais, que agora não tem como ter. Como tinha mencionado inicialmente, nenhuma tecnologia substitui o professor dentro de sala de aula. A questão do Enem foi algo desumano, depois de muita luta, principalmente dos colegas e companheiros da Juventude Manifesta, Lucas Bom de São Paulo, nós conseguimos essa vitória do Adia Enem. Ainda Legal. Não tem a data prevista, mas a gente continua nessa defesa de que o Enem, como sempre, como projeto inicial, fosse para permitir que alunos de escolas públicas pudessem ter acesso ao ensino superior. E é uma luta que está sendo travada. Ganhamos o primeiro embate, mas ainda assim a nossa luta continua. Porque é muito desumano, por exemplo, pegar alunos que têm todos os seus aparatos digitais em casa e estudar remotamente, continuar estudando com livros, e nós olharmos para uma comunidade, olharmos para as zonas mais periféricas dos centros urbanos e vamos ver que tem alunos que não têm nem o que comer. Como é que eles vão estudar por Wi-Fi se eles não têm nem o que comer? O governo do Ministério da Educação é totalmente desumano, é retrógrado e é algo que nós estamos lutando. Como estudantes, como Juventude Manifesta, nós pegamos essa luta e reforçamos. Adia Enem. Adiar o Enem é uma questão de justiça social, porque nós temos que realmente nos atentar para todos os que estão inseridos e não simplesmente para uma dezena ou dezena de milhares de jovens que têm acesso, enquanto outros, como mencionado, lutam, sobrevivem para ter o pão nessa pandemia. E a prioridade realmente é a vida, né? Muito, muito bem colocado isso que você nos traz agora, muito pertinente, né? E que é uma grande vitória, o Adia Enem, bacana, muito importante. Como é que a gente vai discutir aulas remotas com pessoas que passam fome, não tem o que comer? É muito sério. Sara, tem alguns comentários aqui, vamos tentar ler? Eu até mudei de lugar para poder ajudar mais na conexão. Travando. E aí agora eu acho que ajudou a conexão. Eu espero. Deixa eu colocar aqui, ó, o pessoal tá falando, a conexão do Wesley estava ruim, estava picotando, deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo nem... Agora vamos lá, ó.
Vamos lá. É muito comentário, viu, Sara? Sara, o que a juventude pode esperar deste governo federal, estadual e municipal que não apresenta políticas públicas para a juventude, principalmente para jovens negros? Pergunta da Cíntia Dias. Depois, vai pensando nas perguntas. Mesmo em meio a tanta dificuldade, quero salientar como estudante todo o esforço dos professores para nos ajudar na questão da continuidade do semestre, mesmo em meio a tanta dificuldade. Legal, é a Dani Costa. Obrigado, Dani. Minha colega lá do SESB. Dani, um beijo. Pessoal do SESB, um abraço, um beijo. J. Discipli, não sei, diz assim: acredito que a educação é sim importante. Sou professora, legal, professora, seja bem-vinda. Mas a sociedade tem que ser conduzido para uma necessidade de produtividade, como se toda a sociedade tivesse as mesmas condições. Não sei se eu li direito. Temos exigido demais, evidenciando ainda mais as desigualdades e adoecido, disse a professora. Alguém que fala, cuide bem, disse Wesley, parabéns pela luta por educação de respeito. Obrigado. Eu acho que é o Braulio, não sei, pela foto aqui. Professor Cris Batista, Dia Enem, Justiça Social. Uma luta nossa, viu? A Dani Costa, eu quero agradecer às universidades que acreditam que tudo isso logo passa e nos mantém com as atividades mesmo que remotas para não perdermos o semestre. E o Bené, Enem nem deveria existir. Educação para todos é dever do Estado. É a Juliane, legal, a Juliane. Ju, discípula, porque... Ju, beijo, obrigado. Bom, e aí, você vai responder a pergunta que a Cíntia fez, como é que fica, né? Não tem políticas públicas do governo federal, estadual, municipal, enfim, não existe, especialmente para os estudantes negros, a preocupação da Cíntia. E depois fala um pouquinho para nós sobre essa disponibilidade sua de colocar o seu nome para disputar, de repente, enquanto pré-candidata a prefeita de Valparaíso. Nós sabemos que não é o único nome, outras pessoas também podem apresentar. Mas, enfim, para nós é uma alegria você se disponibilizar e ter o seu nome colocando aí. Fala para a gente, então. Respondendo o comentário da Cíntia, a pergunta, bem pertinente, é algo que eu estou trabalhando há muito tempo sobre a questão de políticas públicas voltadas para a juventude. Não sei se todos estão acompanhando, mas desde já faço o convite. Todo dia no Pessoal Lusiânia, Pessoal 50 Lusiânia, nós temos a coluna do Pessoal Dia a Dia. Sexta-feira é dia de juventude. E no último texto publicado foi a juventude e a sociedade. E eu enfatizei sobre essa questão da falta de políticas públicas voltada para a nossa juventude. Muito se falam no futuro da nação, que falam das crianças, que realmente é importante zelar pelas crianças. Mas a nossa juventude é o futuro mais próximo que está aí. Como que o Estado ele prega para que tenha médicos formados, atletas, artistas, engenheiros, advogados, professores, se ele não oferece nenhum tipo de política pública ou nenhum tipo de ajuda para o jovem. O jovem hoje, a maioria dos que saem do ensino médio, eu sei porque é a realidade que me cerca, sai do ensino médio. Alguns conseguem entrar por uma meia bolsa numa faculdade particular pelo Enem e conseguem se virar trabalhando, estudando à noite. Outros, infelizmente, não conseguem o primeiro emprego, ficam com o tempo ocioso e a nossa juventude acaba se perdendo por falta de comprometimento do Estado. E quando nós ainda fazemos o olhar para a juventude negra no nosso país, percebemos que a questão de desigualdade ainda é super maior. É o estado que mais se mata jovens negros.
A gente acompanha o João Miguel, tantos outros que estão perdendo a vida, porque o nosso Estado é assim, é genocida. Genocida, persegue, como eu também comentei em um dos textos da coluna do Pessoal Dia a Dia, falando sobre que no Brasil a chance de um jovem negro morrer é 3 vezes maior em relação a um jovem branco. Então já começa a nossa luta por sobrevivência a partir daí. O Estado não oferece cultura, não disponibiliza acesso à cultura desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção. Somos meio que largados à nossa própria sorte. Lazer, esporte, educação de qualidade não tem, porque o Estado não quer isso. Eu acho que fica evidente que, aparentemente, no Brasil, como diz uma das músicas do Chorão, do Charlie Brown Jr., o jovem no Brasil nunca é levado a sério. É muito desrespeito. É algo realmente que chega a ser revoltante. A nossa juventude, ela quer viver e a cada dia nós estamos sobrevivendo. Sobreviver é o nosso maior ato de rebeldia. Caramba, forte isso. Forte. Sobreviver Por favor. é o nosso ato de rebeldia. E falando sobre a disponibilidade que eu coloquei do meu nome, como você falou, tem outros nomes ainda, não é nada definitivo, mas eu coloquei o meu nome à disposição por acreditar numa política nova, na política nova onde a juventude tenha voz, onde a juventude negra tenha voz, onde a juventude feminista tenha voz também, e representar a todos que de uma forma expressam o seu carinho por mim, como muitos colegas meus do SESB estão acompanhando. Um abraço para eles. Depositam um carinho e a confiança de que se é possível lutar, de que se é possível mudar. O meu nome foi colocado à disposição por também acreditar numa certa revolução. Talvez por ser jovem ainda, tenho esse pensamento utópico, mas somos revolucionários e queremos, num caso, um Brasil melhor, um Estado melhor e um Valparaíso de Goiás melhor para todos nós. É por isso que eu coloquei o meu nome à disposição, por acreditar nessa mudança, nessa renovação que é necessária e por dar voz a esses que tanto gritam, que tanto pedem por justiça, por tanto sofrem nesse nosso país e não tem. Então eu fico muito feliz de você ter dado essa oportunidade para estar falando também sobre essa candidatura possível, como tem outros nomes, mas enfim, desde já é pré-candidatura. Pré-candidatura. Enfim, para mim eu alegro em poder representar a minha comunidade, a comunidade da juventude do Valparaíso de Goiás, e é isso, estarmos na luta, seguiremos sempre na luta. Caso seja outro companheiro que realmente seja o candidato oficial, estaremos na luta com ele junto, com ela junto, pode ser, por que não? E vamos assim avançar, porque nós acreditamos e vamos lutar sempre, resistência. Eu espero que seja você. Sara, muito obrigado pela sua participação, por conta do tempo aqui nosso. E também a conexão hoje não ajudou muito, a minha conexão aqui não está ajudando muito, mas eu quero muito agradecer em nome do Bruno Felipe, em nome do programa Refutações. Tem alguns comentários aqui, mas pelo tempo, não sei, vou tentar ler rapidinho, para a gente poder, porque muita gente foi comentando a parte das suas falas. Muito. Tem uma reclamação, tem que fazer reclamação pública do presidente municipal de Valparaíso de Goiás, o presidente municipal. Tá ouvindo, Sara? Tá pegando bem? Caiu de novo. Deu uma travada. Tá caindo um pouco a conexão. Tá me ouvindo agora? Perfeitamente. Então, tem uma reclamação aqui do presidente municipal de Valparaíso, que falou o seguinte: por que não escreve também na coluna de Valparaíso?
Está recebendo muito de elogio do pessoal de Lusiânia. A Sara é de todos, né? A Sara é internacionalista, assim como todo revolucionário, e ela acabou de se declarar uma revolucionária, utópica, sonhadora, né? Internacionalista. Sara, muito obrigado, um beijo no coração e conte conosco, viu? Volte para cá depois de novo. Sim, obrigada a você mais uma vez pelo convite e seguimos na luta. Responder ao presidente municipal do Valparaíso, estamos para construir. Construir também, pode ser uma coluna, pode ser podcast, enfim, estamos aqui na construção para fazer algo também bom para o nosso município de Valparaíso. Obrigado mais uma vez. Sempre que for possível, você assim, sempre que convidar, vai ser para mim um prazer e uma alegria imensa participar do programa Refutações, do qual eu sou muito fã e eu acompanho toda segunda. Obrigado, Sara. O nosso tempo vai encerrar.